Portaria Conjunta DIRBEM, publicado no Diário Oficial da União do último dia 4 de junho de 2024. Traz a disciplina os procedimentos pelo Conselho de Recurso da Previdência Social e pelo INSS, que trabalharão junto em ações referentes a algumas ações necessárias tanto para os processos em fase recursal e para os processos em fase administrativa, certo? Algumas provas, algumas documentações que terão aí essa disciplina, esse procedimento para os segurados. Preste bastante atenção neste conteúdo, porque traz aí ao enquadramento do parágrafo 2 a 4 do artigo 59 do regime interno do Conselho de Recurso da Previdência Social. No artigo 1, disciplina os procedimentos a serem adotados pelo Conselho de Recurso da Previdência Social e pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, na tramitação de processos de recurso administrativo que envolvam dispensa do cumprimento de decisões do Conselho de Recurso da Previdência e INSS, certo? No artigo 2, são impedidos para um cumprimento das decisões do Conselho de Recurso, conforme disposto no parágrafo 2 a 4 do artigo 59 do Regimento Interno do Conselho de Recurso da Previdência Social, primeiro, a existência de benefício concedido mais vantajoso, certo? Então, são impedimentos para um cumprimento das decisões do Conselho de Recurso. Segundo, a existência de benefício judicial concedido incompatível com aquele concedido na decisão administrativa. Ou 3, a existência de ação judicial com o mesmo objetivo, a mesma causa do pedido do recurso, certo? Então, essas formas são impedidas diante dessas ações que acontecem no Conselho de Recurso e que acontecem na ação administrativa ao mesmo tempo, certo? Parágrafo 1. Na hipótese do inciso 1, caberá a comunicação do Conselho de Recurso por meio do correio eletrônico acompanhada das seguintes informações. Primeiro, justificativa. Segundo, comparativo de cálculos em relação ao benefício mais vantajoso. E terceiro, comunicação ao segurado. O segurado tem que saber como está andando o seu processo em via recursal, feito isso pelo INSS nas informações, que são enviadas para o segurado, certo? Parágrafo 3, ou parágrafo 2, desculpa. No caso de manifestação favorável do Conselho de Recurso acerca do impedimento, caberá o arquivamento do processo pelo INSS, sem necessidade de envio deste ao Conselho de Recurso. Então, se esse processo em fase recursal foi reconhecido pelo INSS, pelo Conselho de Recurso, o processo que existe no INSS deverá ser aí arquivado, sem a necessidade de enviar para o Conselho de Recurso, porque lá já existe um processo com os mesmos procedimentos, buscando direitos diante das provas apresentadas no recurso. E se for favorável ao requerente, o arquivo, o processo que tem o mesmo sentido, está no conselho, na ação administrativa, deve ser arquivado pelo INSS, certo? Parágrafo 3. No caso de manifestação desfavorável significa não provimento do Conselho de Recurso ou na ausência deste no prazo de 30 dias, caso o INSS entenda que persiste o impedimento
Quanto ao cumprimento da decisão, o processo deverá ser devolvido ao Conselho de Recurso, na forma de revisão de ofício, conforme disposto no RI, Conselho de Recurso Interno. Parágrafo 4. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, caberá o arquivamento do processo pelo INSS, observando o disposto do parágrafo 5. Parágrafo 5. Na hipótese de ocorrer de ação judicial, ocorrência de ação judicial, havendo dúvidas quanto ao seu objeto ou causa de pedir, o INSS deverá efetuar consulta à Procuradoria Federal Especializada, o PFE. Artigo 3. O Conselho de Recurso disponibilizará endereço eletrônico exclusivamente para o disposto nesta portaria, cabendo à Diretoria de Benefícios de Relacionamento com o Cidadão DIRBEM a divulgação aos servidores do INSS. Então, os servidores do INSS têm que estar cientes de tudo que foi feito pelo Conselho de Recurso, tudo que foi feito através dessa disciplina, dessa organização de ações internas do Conselho de Recurso junto ao INSS em matérias de processos recursais e administrativos, certo? Artigo 4. As comunicações efetuadas conforme esta portaria deverão estar devidamente anexadas pelo INSS ao processo no sistema de recurso. No artigo 5º, esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, portanto, dia 4 de junho de 2024, já está em vigor essa nova modalidade, essa nova disciplina de organização de processos, né, de decisões internas diante do provimento ou não provimento, necessidades de envio de dados, informações, né, processos que têm o mesmo sentido que está no Conselho de Recurso e o outro que continua na ação no sistema previdenciário, né, no sistema do INSS, e que, se de um lado houver provimento, do outro lado tem que ser arquivado, certo? Então, mais informações depois a gente vai discutir ponto a ponto aqui para ter um entendimento mais claro em outro momento, tá bom? Mas nesse caso, a disciplina aí dos procedimentos a serem adotados pelo Conselho de Recurso da Previdência Social e pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em processos de recursos administrativos, segundo dados do artigo 59 do Regimento Interno do Recurso do Conselho da Previdência Social, do Conselho de Recurso da Previdência Social, através do parágrafo 2 a 4 aí do artigo 59, tá bom? Então, fique atento, porque há mudanças, há disciplinas, há movimentações, né, entre os dois órgãos para melhorar aí ou deixar mais claro algumas decisões tomadas pelo Conselho de Recurso e pelo setor administrativo, sistema administrativo do INSS, tá bom? Um grande abraço e até lá.